Olá! Continuando nossos estudos sobre isomeria e sobre isomeria espacial ou estereoisomeria, nesse vídeo falaremos sobre isomeria ótica. A isomeria ótica acontece quando os isômeros apresentam propriedades físicas iguais, porém apresentam atividade ótica diferente. E o que seria um composto com atividade ótica? Um composto com atividade ótica é aquele que é capaz de desviar a luz polarizada. O que é luz polarizada? A luz, como a gente está acostumado, a luz branca normal que chega no nosso ambiente é uma luz não polarizada, ou seja, ela vibra em vários planos diferentes de vibração. E a luz polarizada, ela possui apenas um plano de vibração. Como é que se observa, então, se um composto tem atividade ótica, ou seja, se ele é capaz de desviar a luz polarizada? Bom, então, a luz não polarizada, ou seja, aquela que tem plano de vibração em várias direções, ela é passada por um polarizador e torna-se, então, uma luz polarizada, ou seja, um plano único de vibração. E aí, essa luz polarizada, ela passa por um tubo que contém a amostra do composto orgânico, aquele que nós queremos saber se é capaz de desviar a luz polarizada. Então, observa-se o que acontece com essa luz polarizada depois de passar por esse tubo com a amostra do composto orgânico em questão. Então, observe o que acontece com esse plano de vibração da luz. Temos três possibilidades. Um caso onde o composto é oticamente inativo, ou seja, a luz vibrava neste plano, continua vibrando no mesmo plano, não acontece nada, ela não é desviada. Então, o composto é oticamente inativo. A outra possibilidade é que há uma mudança, há um desvio dessa luz polarizada para o lado direito. E, finalmente, essa luz polarizada pode ser desviada para o lado esquerdo. Quando acontece o desvio para a direita, disse que o composto é destrógero. E quando acontece o desvio para a esquerda, diz que o composto é levógero. Esses compostos destrógero e levógero, então, são aqueles compostos que possuem atividade ótica, ou seja, desviaram a luz polarizada. Então, eles são isômeros óticos. Especificamente, esse par em que um desvia para a direita e um desvia para a esquerda são chamados de enantiômeros. Então, eles formam um par de enantiômeros. Desviam a luz polarizada exatamente com o mesmo ângulo, porém um é para a direita e o outro é para o lado esquerdo. Quimicamente falando, então, esse par de enantiômeros é um par de compostos isômeros cujas moléculas são imagens especulares uma da outra e não podem ser sobrepostas. Nossa, que coisa mais difícil, né? Não é não, você vai ver que isso é uma coisa que você observa no seu dia a dia, né? Essa questão da imagem especular e que não pode ser sobreposta. Pense bem, se você colocar a sua mão esquerda, né, em um espelho, o que você vai observar no espelho? A imagem da mão esquerda. A imagem da mão esquerda, ela é exatamente igual à sua mão direita. Dá o pause no vídeo e experimenta fazer aí na sua casa. Bom, e aí? E se você tentar sobrepor a mão esquerda
com a mão direita. Ou seja, né, a sua mão direita é a imagem especular da mão esquerda. Tente agora colocar mão esquerda e mão direita, ambas com as palmas para cima. Colocou aí? Coloca as duas mãos com a palma para cima. E coloque agora uma sobre a outra. O que é que você está observando? O seu mindinho de uma mão está na direção do dedão da outra mão. E o seu mindinho da outra mão está na direção do dedão. Ou seja, uma mão não pode ser sobreposta à outra. Lembrando que as palmas têm que estar para cima das duas mãos. Ou seja, a sua mão direita é a imagem especular da mão esquerda e elas não podem ser sobrepostas. Isso é a mesma coisa que acontece lá na química orgânica. Então, vamos supor essa molécula 1, ela será colocada diante de um espelho e aí veremos a imagem especular dela, que é a molécula 2. Então, cloro, cloro, flúor, flúor, carbono, carbono, bromo, bromo, hidrogênio, hidrogênio. Será que elas podem ser sobrepostas? Vamos colocar uma sobrepondo a outra. Carbono bate com carbono, ok. Flúor bate com flúor, ok. Cloro bate com cloro, ok. Mas aqui, hidrogênio com bromo, hidrogênio com bromo. Então, elas não podem ser sobrepostas. Isso vai acontecer com moléculas assimétricas, ou seja, que não possuem simetria. E como é que a gente faz para saber, então, quando tem um par de enantiômeros, como é que a gente faz para saber se o composto tem isomeria ótica? Toda vez tem que desenhar ele no espelho? Não, não precisa desenhar. Por quê? Essas moléculas assimétricas é muito fácil reconhecer quando elas são assimétricas. O que elas apresentam? Elas apresentam um átomo de carbono que faz 4 ligações simples, então não pode ser dupla nem tripla, 4 ligações simples a 4 grupos de átomos diferentes. E a gente chama isso de carbono quiral. Então, esse carbono que faz 4 ligações simples com 4 grupos de átomos diferentes é chamado carbono quiral. Esse carbono aqui, ó, é um carbono quiral. Por quê? 1, 2, 3, 4 ligações simples. É a primeira coisa que a gente tem que observar. Esse outro carbono aqui, ele pode ser quiral? Não pode, porque ele faz ligação dupla, né? Então, vamos ver. Esse aqui, 4 ligações simples. Vamos verificar os grupos que ele está ligado. Um H, um OH, um CH3 e um outro grupo totalmente diferente. Então, esse carbono é um carbono quiral, portanto, esse composto é um composto que apresenta isomeria ótica. Vamos então ver nesse exemplo se esse composto ele apresenta isomeria ótica. Então, a gente tem que procurar se tem carbono quiral, ou seja, carbono ligado a 4 grupos diferentes. Então, para começar, todos os carbonos aqui só fazem ligações simples. Vamos identificar se tem algum carbono quiral. Esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios, não é? Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios? Também não pode ser. Este, 2 hidrogênios? Também não. Este carbono aqui está ligado a 1 hidrogênio, a 1 OH, está ligado a um grupamento que tem 3 carbonos, e aqui há um grupamento que tem apenas um carbono. Então, vamos marcar isso para ficar mais simples de enxergar, né? Então, aqui ele está ligado a um grupo, aqui ele está ligado a outro grupo, aqui ele está ligado a outro grupo e aqui ele está ligado a um outro grupo diferente. Portanto, nós vamos dizer que o carbono quiral é este carbono aqui, a gente identifica ele com um asterisco.
Preste atenção que esse carbono ele está ligado a 2 átomos de carbono. Então, você poderia pensar que ele não é quiral, porém, não pode olhar somente o átomo vizinho, tá? Tem que olhar o grupo inteiro. Então, o grupo inteiro aqui é esse aqui, tá? E o grupo inteiro do lado de cá é esse aqui. Um radical metil aqui e um radical propil aqui. Achamos o carbono quiral, portanto, é um composto que apresenta isomeria ótica. Então, fique ligado, isomeria ótica é aquela onde os compostos isômeros apresentam atividade ótica. E para identificar se tem, a gente procura por um carbono quiral. Esse carbono quiral, ele faz 4 ligações simples com grupos de átomos diferentes.